Olá pessoal, meu nome é Maiara, sou nutricionista, estou falando para vocês aqui do curso Complete. Agora eu vou falar um pouquinho da faixa etária de 6 a 11 anos, que é a fase onde a gente começa a formar os hábitos alimentares. Essa fase a gente tem que se preocupar muito no que comer, como comer e de ofertar todos os alimentos para as crianças. Porque essa fase é onde a criança descobre o que ela vai gostar e o que ela vai querer comer. É uma fase de demanda alimentar muito grande. A criança precisa de todos os nutrientes possíveis a serem ofertados a ela, porque é uma fase de crescimento acelerado, é uma fase que a criança tem um gasto energético muito grande. Ela vai estudar, ela vai correr, ela vai brincar, fazer atividade física, então o gasto é muito grande. A gente tem que se preocupar no que comer. Como que a gente pode pensar no que comer se a criança talvez nessa fase não gosta de nada? A gente sabe que essa criança tem preferência por um bolinho. Então vamos fazer esse bolinho assado, vamos colocar um legume nesse bolinho, vamos pensar em ofertar para essa criança tudo o que precisa numa refeição completa. A refeição completa dos pratos principais são o quê? O carboidrato, que é o arroz, que vai gerar o gasto para essa criança energético pelo gasto que ela tem. A proteína, que é a carne, que vai fazer com que essa criança tenha movimentos saudáveis, que a musculatura dela se desenvolva de acordo para a idade. A gente vai pensar nos legumes, que tem variedades de nutrientes inúmeras de acordo com a cor. Então vamos pensar em fazer um prato variado e colorido para ofertar para essa criança dentro dos preparos que agradam mais. A criança normalmente tem um paladar que apetece ela um pouquinho mais, que é para fritura. Então vamos pensar em fazer não no óleo, para diminuir um pouco essa gordura, o que não vem de benefício nesse preparo para ela. Vamos fazer um alimento mais assado, mas com a consistência da fritura para a criança poder comer. Essa fase, além desse gasto energético que é muito grande, da recusa alimentar que também é muito grande, a gente tem que pensar que é onde a criança forma esse hábito alimentar. Então a criança que come saudável, ela vai crescer e desenvolver para um adulto que come saudável. Vamos pensar numa criança que não seja... A gente não tem que pensar em peso, a criança magrinha ou a criança gordinha. Vamos pensar na criança saudável. Porque hoje em dia a gente tem os refrigerantes, as frituras, os fast foods, os alimentos já preparados que trazem malefício numa alimentação cotidiana para essa criança. Então, a gente pode ofertar de tudo. Essa criança pode comer o fast food, ela pode tomar um refrigerante, mas vamos fazer isso de forma regrada. No dia a dia eu ofereço alimentos naturais, mais nutritivos, mais saudáveis. Ao fim de semana, um dia que fuja da rotina, eu vou ofertar o que a criança já está acostumada ou já gosta, ou do que a mídia impõe como gostoso que essa criança vai despertar a vontade por comer. Então, não que eu não vou deixar que a criança coma, eu só vou preocupar em ofertar isso em menor quantidade. Então, a gente tem que pensar, vamos fazer um preparo diariamente, de acordo com o agrado dessa criança. Vou ofertar o refrigerante, o fast food, se for uma criança que já tem o paladar para isso, eu não vou privá-la de comer ou beber, mas eu vou fazer com que isso seja menos rotineiro para ela. Por quê? Hoje em dia, esses alimentos têm trazido doenças da vida adulta para a infância. Por exemplo, a osteoporose é a doença do vovô e da vovó? Não. A osteoporose tem vindo também para a infância, que é uma doença pelo consumo do cálcio, vai corroendo lá o ossinho e traz dores, é uma doença que não tem cura, é uma doença que a gente consegue minimizar o que ela traz para a gente. Então, vamos nos preocupar porque ela tem vindo para a fase na infância também pelo consumo exagerado de refrigerantes. Porque o refrigerante ele não permite a absorção do cálcio e ele ajuda nessa corrosão dos ossos. Há outras doenças como, por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol altíssimo, isso tem vindo muito para a infância. E são doenças que a gente se preocupava, começava a tratar com 40 anos.
Hoje em dia a gente está tendo que fazer acompanhamento médico das crianças, porque essas doenças têm vindo para a infância com muita intensidade. Por que isso está vindo para a infância com muita intensidade? Porque essas crianças estão deixando a alimentação monótona, arroz e feijão, ou somente arroz e carne, cada um da sua preferência. Os adultos, pela correria em preparar esses alimentos, porque hoje em dia a gente tem que trabalhar, é muito corrido, não estou culpando, porque o pai sempre faz as coisas na intenção de acertar. Mas a gente sabe que pela correria a gente tem buscado alimentos já preparados. Então, eu vou falando para vocês aqui no nosso curso, ao longo de várias aulas, preparos, formas de lidar com isso no dia a dia, de forma com que a gente consiga trazer os preparos lá que o vovô e a vovó faziam pra gente, mas que eram extremamente necessários, porque eram nutritivos. Então, antigamente a gente tinha moranga cozida, ensopada, era só assim que era preparado. Então, quem não gostava de moranga, não gostava de moranga mesmo. Hoje em dia não, a gente tem a moranga em bolinho, a gente tem a moranga escondidinho, hoje em dia a gastronomia está trazendo muito para a gente vários preparos que a gente vai buscar um melhor agrado, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Então, as crianças aí que vão acompanhar o que eu vou falando ao longo do tempo, vão ver que não existe um preparo que não nos agrade. Não existe um alimento que não agrade, que eu não vou comer. Existe o preparo que não me agrade. Então, talvez um ensopado não é do meu agrado, mas o bolinho assado, que lembra a consistência do frito, vai me agradar um pouquinho mais. Então, eu venho a dizer, ressalto muito a importância para vocês de que a gente tem que se preocupar sim com a alimentação, porque a alimentação traz para a gente hoje o movimento do organismo como um todo, para que a gente consiga ter um intelecto bem desenvolvido, para que a gente consiga ter alimentos que vão trazer para o nosso organismo um metabolismo que vai funcionar de acordo. Então, a gente tem que preocupar no todo, no físico e no mental. E o que vai suprir um físico e um mental bem desenvolvido? É uma alimentação completa. Então, vamos pensar isso desde a infância, que é quando os hábitos alimentares vão se formar para que a gente consiga aprender novamente a comer. Porque antigamente a gente sabia como comer, porque era tudo preparado da roça, tudo plantado pela família, e aí hoje em dia não, a gente já tem os alimentos já prontos. Então a gente vai aprendendo aos pouquinhos novamente como comer da maneira certa, para fazer com que essas doenças voltem a ser lá do vovô e da vovó, das pessoas mais velhas, e as nossas crianças consigam crescer de forma saudável.